aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas ninguém fala na cara e muito menos no ar. Aqui, a gente não tem medo de desconforto. O papo é direto, sem filtro e sem enfeite. E se doer, talvez seja porque às vezes a verdade dói mesmo. Então, se você gosta de entrevista com resposta ensaiada e discurso pronto, pode mudar de canal agora. Eu sou Mari Cantarelli e esse é o Em Off. Desde novinha. Meu, que escroto, desculpa. Ofício sagrado do ator, assim, né? No teatro que nasce o ator. Sim. Não, então tá, então eu espero. Então vamos falar mal de alguém, vai. Vamos. Síndrome de ter que... Não estamos gravando, né, Deus? Você dá um grito aqui no estúdio a hora que a gente vai gravando, tá? Que agora eu tô aqui jogando conversa fora. Mas é porque... Tá bom. Ela passou muito tempo longe dos holofotes, mesmo sendo uma musa da minha geração. Interpretou mulheres que fizeram parte da história da TV brasileira até perceber que ela precisava de um tempo para vivenciar o seu principal papel, o da verdadeira Priscila Fantin. Essa descoberta não foi fácil, mas ela encarou, superou os medos, venceu os desafios e hoje ela é muito mais forte e mais preparada. E ela está aqui comigo no Em Off. Seja muito bem-vinda, Priscila Fantin. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, é um prazer. Eu que agradeço. Você é uma grande referência para minha geração. Eu acompanho o seu trabalho desde que eu sou adolescente na Malhação. E eu queria saber, por onde andas? O que estás fazendo agora? Você ficou um tempo fora da mídia, não sei se é uma percepção minha, mas você deu uma... Saiu da TV, talvez. Saí da TV, eu parei de fazer novela, né? Eu acho que essa que é a percepção que muita gente tem, né? Que eu sumi, mas é só porque eu não tô fazendo novela, na verdade. Porque eu continuei fazendo tudo, continuei na mídia, inclusive, então... Hoje em dia não dá pra ficar fora também da mídia, porque todo mundo tá na mídia com o celular no bolso. Então, uma pessoa que tem grande projeção como você, né? Tá com o celular no bolso, você tá com todo mundo o tempo todo, né? Eu tô, hoje em dia... fazendo mais os meus próprios projetos que eu crio e eu consigo realizá-los, assim. Fiquei bastante tempo em cartaz com uma peça, tô com uma outra peça para fazer, mas talvez pro ano que vem, porque esse ano eu tô colocando já outros projetos para andar. E na peça você dirige, produz e atua, é isso? Exatamente. E o Bruno também? O Bruno também, eu e Bruno. O Wagner Dávila, nosso autor, ele escreve pra gente. A gente pega o espetáculo e faz tudo. A gente monta ele do zero, nós dois, um dirigindo o outro. A gente que faz figurino, a gente faz cenário, luz, desenho de luz. Então, a gente se envolve completamente. Então, como estamos ambos muito envolvidos com outros projetos, a gente não teve fôlego para montar esse ano. Mas acho que ano que vem sai. Vai sair com certeza. Agora, Priscila, me conta uma coisa. Você começou a sua carreira na televisão. E você conta que não estudou para ser atriz, né? Você estava no intercâmbio nos Estados Unidos e, de repente, você caiu nesse universo. Sim. Como é que foi esse começo? E qual é a diferença de estar hoje, né, no mundo, ser uma pessoa pública hoje, que você tem internet, para lá quando você começou, né? Que era muito difícil você se tornar conhecido. Era muito diferente, tudo. Todos os parâmetros eram diferentes. Não tinha internet, praticamente, né? Tava começando, a internet era discada. Mas não tinha essa coisa, você pega uma câmera e fala, nossa, a menina é interessante, vou ligar lá e vou ver se ela não quer fazer uma participação. Porque hoje em dia até o olheiro consegue fazer isso de casa, né? Trazer gente. É verdade, E você não, você estava nos Estados Unidos, não estava olhando talvez para isso e de repente veio. Porque eu morava em BH nessa época e eu fazia, aos 11 anos eu tinha feito um book como modelo fotográfica, fiz alguns trabalhos como modelo até os meus 15, que foi quando eu fui fazer o intercâmbio. Não, minto, eu fui aos 16. Aos 15 foi quando um olheiro da Globo estava passando pelo Brasil todo, fazendo testes com novos rostos para ficarem guardados no arquivo de casting da Globo para nenhum papel específico naquele momento. E aí, um ano depois, veio a reformulação de Malhação e aí eu já estava no meu intercâmbio e eles me chamaram para fazer a Tati. E foi assim que aconteceu e a partir dali eu comecei a aprender fazendo. E aí você voltou correndo de lá para fazer o seu primeiro papel e já foi como protagonista? Sim, na verdade eu relutei um pouco porque o intercâmbio era um grande sonho meu e eu acho que a gente ganha. Você foi para estudar? Fui para estudar.
Acho que a gente ganha muita experiência de vida, a gente amadurece muito. É muito enriquecedor uma experiência dessa, né? E tinha sido muito difícil para os meus pais conseguirem pagar o intercâmbio. Então, eu relutei para trocar aquela experiência que eu viveria, né? Eu ficaria 6 meses lá e acabei ficando 1 mês. Mas desde a primeira semana começaram as consultas, né? Para eu fazer a avaliação. E foi de semana em semana até quando deu 1 mês que eu voltei. E seus pais sempre apoiaram esse caminho artístico, assim? Eles sempre apoiaram tudo, as minhas vontades e os meus sonhos, assim. Tudo que eu pensava e queria realizar, eles apoiavam. E lidar com a exposição não começou em algum grau a incomodá-los ou incomodar você? A gente sabe que sim, porque eu sei que em algum momento você... né, cansou um pouco dessa história, mas como é que foi pra eles? Porque hoje eu penso que meu filho tem 2 anos, né? E a gente fica tão preocupado, às vezes, de expor criança, é uma guerra também na internet, põe, não mostra, vai mostrar, pode decidir, não pode, você começa jovem, hoje é muito mais difícil. Mas lá atrás, era quase que tipo a oportunidade da sua vida. Então, como é que foi pra você lidar com a exposição? Bom, como você estava falando, era muito diferente tudo, né? O contexto midiático era muito diferente. Então, ou a gente aparecia na TV ou na revista, só. E para os meus pais, acho que isso não chegou a ser um peso, porque eu sempre fui muito reservada. Eu nunca fui uma pessoa que... Você é tímida? Sou. Eu nunca expus ninguém que estava comigo. Então, eu tentava ao máximo que não chegasse até eles qualquer demanda nesse sentido. Por que alguém tímido decide ir para o teatro, para frente das câmeras? Olha, assim, na verdade, eu achei que o mundo estava me propondo um desafio, porque houve uma certa insistência e eu achei muito louco aquilo cair no meu colo, e eu sabia que era algo desejável por quase todas as pessoas que eu conhecia, então eu achei que seria... não seria bonito da minha parte se eu negasse essa investida do universo, sabe? Esse desafio que o universo me propôs. Então eu quis encarar, eu quis ver o que estava acontecendo e o que tinha escondido por trás dessa oferta, sabe? Mas... Ou seja, não era uma coisa que você sonhava. Não. E você acha que de alguma forma você se sentiu até mal de dizer não e aí por isso que você foi? Olha, todo mundo quer isso e eu vou falar, não quero. 3 nãos antes de dizer um sim, né? Então, eu fui trabalhando em mim e na verdade, não foi porque eu me senti mal em dizer um não que outras pessoas diriam sim. Eu tinha essa consciência, mas o meu sim, ele veio por achar, ou por entender, ou por sentir que havia algo escondido nesse convite porque chegou para mim, assim, e realmente não era algo que eu imaginava. Então, pela insistência, pela forma como as coisas aconteceram, eu achei que eu tinha alguma missão nesse sentido que eu não estava enxergando, mas que eu sentia que faria sentido em algum momento na minha vida. E fez? Fez. Deixa eu só falar sobre a pergunta que você falou da por que as pessoas tímidas fazem teatro. O teatro é uma excelente ferramenta para pessoas tímidas. Não, com certeza. Porque tem muita gente que quer isso, né? Que fala assim, eu era tão tímido que eu fui pro teatro para conseguir me soltar. Mas que queira fazer a carreira ou não, assim. Quem quer ser ator ou não. Tipo, o teatro, ele é uma ferramenta que muitos advogados utilizam, que professores, pessoas que precisam falar em público. E o teatro transforma, o teatro cura, assim. Então, é uma ferramenta muito maravilhosa nesse sentido. O teatro em si, eu concordo com você. Eu acho que tem muito, ele é uma ferramenta. Mas você foi por um caminho de super exposição, TV. Até os atores, não sei se é o seu caso. Você prefere o teatro à televisão? Não dá pra ter essa preferência. Então, é muito diferente. É muito diferente, exato. Então, por isso que eu te pergunto, porque eu sei que a televisão, às vezes a pessoa é muito tímida e fala, TV não é pra mim. O teatro é uma coisa talvez mais intimista, mais aprofundada, tem um espaço... Não sei se você sente isso, eu estudei teatro também, então eu tenho esse lugar dessa relação com o teatro de ser uma coisa mais acolhedora. A TV é um ambiente frio, é cheio de câmera, é um pouco mais... E exacerba, né, a exposição em si.
assim, eu não tinha noção dessa exposição, né? Eu sempre foquei muito no meu ofício. Então, não esperava pela exposição, não queria a exposição, mas o meu ofício dizia muito para mim, assim. Então, eu vivia mais isso mesmo do que qualquer outra coisa. Agora, a Fernanda Montenegro foi uma figura muito relevante nessa sua história, nessa sua descoberta de uma grande atriz. Conta essa história, que eu acho que é uma história muito legal, assim. Eu tive incríveis professores em cena, né? A minha escola foi durante os meus trabalhos e eu tive, nossa, pessoas muito, muito incríveis. Esse momento com a Fernanda foi um momento que eu entendi o que era atuar, né? No final das contas, atuar se resume àquela frase que ela me falou naquele dia. Eu estava numa cena, eu tinha feito Malhação, 1 ano e meio, tinha feito Filhas da Mãe. Ambas as personagens tinham a mesma idade que eu, viviam na mesma época que eu, tinha conflitos parecidos com os meus. E a Maria de Esperança, ela era uma partidiana de 1932, filha de um fascista, não tinha mãe, ela tinha afeto na figura da avó, que era a Fernanda Montenegro. E vivia um amor proibido, ela engravidava, ela fugia grávida, ela paria numa gruta. Então, assim, ela tinha todo um contexto dramático muito profundo. Que quando o Luiz Fernando Carvalho me convidou para fazer, eu achei que eu não fosse dar conta. E aí, porque eu não tinha estofo emocional para aquilo, né? Eu não tinha estudado, para ser atriz, não sabia técnicas de interpretação. Eu sempre fiz de forma intuitiva. Então, como as personagens anteriores, elas tinham tudo muito parecido comigo, eram lugares que eu alcançava. A Maria, como é que eu ia saber como é que é a dor de uma contração, porque ela estava fugindo, ela começava a sentir as contrações. Então, eu achava que eu não ia dar conta, assim. E tinha uma dificuldade também de trazer emoção para a cena. Eu não sabia como buscar isso, né? Realmente não tinha estudado para isso, então eu fui indo fazendo. E aí, eu lembro de ter falado para o Luiz Fernando que eu achava que eu queria fazer, mas achava que não daria conta. E aí ele falou, você confia em mim? Falei, confio. Ele falou, então vamos nessa. Esse foi meu primeiro aprendizado como atriz, confiar no diretor. Então o que ele pedia, a forma como ele conduzia, o que eu escutava era o que eu entregava. E eu comecei a viver as cenas que eu estava interpretando. Nessa ocasião com a Fernanda, era uma cena de despedida. O pai expulsava a avó de casa e ela vinha no portão para se despedir da Maria. E a gente tinha rodado uma cena na véspera dessa cena que eu estava fugindo com a minha avó e o meu pai me catava, me botava no carro e ia embora comigo, deixando minha avó na estrada. E aí tinha um take, assim, do vidro de trás do carro, onde eu ficava vendo a minha avó ficando pequenininha, né? O carro indo embora, assim. Naquele momento eu chorava muito. E aí teve um problema técnico que não valeu essa cena, não rodou essa cena depois dela ter acontecido. Sei, um problema técnico que nem esse que a gente teve aqui, que a gente fez 3 vezes entrada no programa, um probleminha técnico. E aquilo me deu uma travadinha, assim, sabe? Eu fiquei com medo de não conseguir de novo, fiquei com medo, enfim. Mas de não conseguir chorar. De não conseguir vivenciar aquela sensação realmente. Exato. Tanto é que essa cena, nesse mesmo dia, o Luiz falou, não, cancela tudo, a gente vai fazer outro dia. Só que aí no dia seguinte teve essa cena do portão com a Fernanda, que era uma despedida. E aí eu falei pra ela que eu tava com medo de não conseguir, algo do tipo. Eu não sei se eu falei ou se ela percebeu. Eu só lembro da frase que, assim, tava tipo no atenção, normalmente luz, câmera, atenção, rodando, ou ação, alguma coisa assim, né? E quando já tava lá no luz, câmera, ela falou pra mim assim, não pensa em nada, só olha pra mim. E a ação, e a cena aconteceu lindamente, assim. E aí eu entendi que atuar é isso, é a gente não pensar, porque se a gente pensa, é a gente, pessoa física,
Você precisa sentir. Pensando. Você tem que sentir, né? É isso, vive a cena, sabe? Vive a personagem. Ali é a personagem, você não tem que pensar. A personagem que vai viver. E esse olha pra mim é o sente o momento presente. E as coisas vão acontecer. Maravilhoso. É uma lição maravilhosa. Agora, Priscila, você, depois de um tempo, decidiu se afastar da televisão e das novelas. Você chegou a se arrepender de algum papel que você foi convidada para fazer e não fez? Não. Tem alguma coisa que você gostaria? Na verdade, tem um monte de coisas que falam na internet que me convidaram que assim, ela recusou isso, recusou Páginas da Vida. Não teve. Caminho das Índias. Não teve. Não? Tudo A Favorita. Não. Mentira também. Aliás, tem até um filme que falaram que eu fiz, que eu não fiz. Enfim, não sei de onde tiram. Gente, como as pessoas são maravilhosas. Brasileira e a sua criatividade. É muito criativo, né? Mas não, eu realmente estava em busca de um outro caminho, assim. Desde que eu comecei, eu sentia falta da técnica, então eu sentia falta de fazer cursos sobre interpretação. Eu tinha muita vontade porque eu sempre ouvi desses meus professores de cena que o teatro, ele era o real ofício sagrado do ator, assim, né? No teatro que nasce o ator. Sim. Então eu tinha muita vontade de fazer teatro. Eu queria percorrer um caminho que eu sentia falta de ter percorrido para estar onde eu estava, sabe? E queria novos desafios, novas personagens, novos formatos, enfim. Então eu enveredei para o teatro, eu enveredei para os cursos. Então, assim, tudo o que eu fiz foi para a minha evolução, sabe? Quando você se afasta da TV, é por conta da sua situação de saúde, porque eu sei que você passou por uma depressão, ou tem mais a ver com esse afastamento porque você queria estudar e queria olhar para outras coisas? Tem mais a ver. Hoje você é diretora, produtora, você faz também outras coisas que ali na época que você estava bombando você não fazia, né? Tinha novelas, uma inquietude, né? Tinha uma inquietude artística mesmo, de criação, de produção, que é uma coisa que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito criativa e muito mão na massa, assim. Então tinha um pouco disso. Apesar de eu amar aquela rotina de trabalho, eu gosto muito de trabalhar, mas quando eu fui diagnosticada com depressão, isso foi em 2009, e assim, A depressão foi antes de você ter seu filho? Foi antes de eu ter meu filho. Você teve seu filho em 2011? 2011. Tá. Eu fui diagnosticada, tipo, final de 2008, 2009 eu comecei a... E quando você ficou bem? Olha, eu aprendi a lidar com essa condição, né? Em 2009 mesmo, eu comecei a fazer uma peça de teatro. Enfim, eu aprendi a conviver com a depressão. Então, eu achava que eu estava bem. Eu estava indo bem, estava dando tudo certo, assim. Porém, aí, só finalizando, né, o raciocínio, porque eu fiquei na TV até 2016. Então, assim, não foi a depressão que me tirou da TV. Tá. Mas toda a minha história de vida mesmo, como as coisas foram acontecendo. Então, eu aprendi a lidar com a condição, achava que eu estava bem, mas ainda passando por muitas situações pessoais que me colocavam em lugares de dor que eu não entendia o porquê que eu estava me colocando naquelas situações. Então, ela permeou a minha vida por muitos anos ainda. Mas eram períodos? É uma coisa que vai e volta? Acho que era um estado. Um estado... Era um estado permanente. Permanente. Assim. Mas é o quê? É triste? É tristeza? Era um vazio? O que você sente? Você sentia, né? Se Deus quiser. Era uma tristeza existencial, assim. Uma tristeza existencial. Tinha muito não entender o sentido das coisas e tinha uma dor no coração. Dor física, você disse? Uma dor física, chegava a ser física, né? Era uma dor emocional, mas chegava a ser física, assim. Estou sentindo... Dor no coração. E assim, aí eu falando, né, que eu me colocava em situações emocionais que me causavam dores, eu acho que era sempre para tentar amenizar a dor que eu já sentia, sabe? Que tipo de situações? Situações de...
de situações de me fazer mal inconscientemente, assim. Não existe uma coisa específica para eu te falar. A forma como eu lidava com as coisas, assim, eu não era uma pessoa que, por exemplo, sabia os meus limites, então eu não colocava limites e, portanto, eu querendo fazer bem para os outros, eu acabava me fazendo mal. Então eu sempre priorizava cuidar. People pleaser, assim, queria agradar as pessoas. Exato, que tem muito a ver com querer ser querida, talvez, sabe? Sim, querer de validação, ou de retribuição. É isso. Então, esse buraco, ele me fazia ser de um jeito que não me fazia bem, sabe? No final das contas. E as pessoas te tratavam bem de volta? Quer dizer, você tinha a validação que você buscava? Sim, total. Total. É que se não tivesse, de repente, poderia ser uma coisa do tipo, isso aqui não tá valendo a pena porque eu não tô conquistando. Mas aí as pessoas te validavam. Pois é, era onde eu conseguia ter as pessoas me amando, né? Mas, e tanto é que depois, num determinado momento que eu comecei a, de fato, olhar pra mim, que aí já foi 2018, já estava com o Bruno, assim, que ele me fez uma pergunta que foi determinante na minha vida para o processo de cura mesmo. Porque, assim, a depressão não se cura, você realmente aprende a lidar. Mas você vai minimizando as dores e existe uma forma mental de mudar o padrão. De parar de sentir dor, parar de sentir a tristeza, você muda, né? Mas ela tá sempre por ali. Se você bobear, você entra no estado de novo. Mas a partir ali de 2018, o Bruno, quando eu conheci ele me fez algumas perguntas básicas que eu não sabia responder. E uma delas foi, qual é o seu sonho? E aí eu percebi que eu não tinha sonho. E aquilo me incomodou muito. E aí eu comecei a me vasculhar para saber, cadê os meus sonhos? Cadê a minha cor preferida? Que foi outra pergunta dele. Cadê... Quem sou eu? Ele falou, quem é? Como você se define? Eu não sabia, né? Então, assim, eu comecei a querer responder essas coisas. Eu não me olhava no espelho, literalmente falando. Então, eu passei a me olhar, a me encarar, comecei a vasculhar dentro de mim onde que eu estava, de onde eu vim, como eu estava caminhando, aonde eu tinha chegado e para onde eu estava indo. Falei, calma, então eu quero ir para um lugar que eu tenha domínio de onde eu estou indo e não fazendo coisas para agradar, para eu ter uma validação e etc. E aí, nesse momento que eu comecei a, de repente, colocar alguns limites, as pessoas não entenderam e foram embora. Então, é também lidar com isso, sabe? Com a dor de você não, de repente, se ver sozinha, de ser julgada como, sei lá, ingrata, por qualquer coisa que venha da cabeça ou da boca das pessoas nesse momento em que você está tentando se cuidar. Se erguer, se conhecer e trazer sua essência de novo para ser o grande motor da vida. Quais são os seus sonhos? Tem desde que eu tinha 15 anos de idade, que eu tô agora muito focada em realizar, que é conhecer a Austrália. Eu amo, porque é o seguinte, sonho não precisa ser uma coisa escalafobética, né? O sonho pode ser assim, eu queria tomar café da manhã de manhã todo dia, com um cafezinho mineiro que eu gosto ali. Ou eu queria fazer uma viagem com a minha família, que eu tenho o sonho de conhecer a Austrália. Quer dizer, não precisa ser uma coisa assim, não, eu quero ir pra Marte. É isso. Né? Tem outro sonho, que é escrever meu livro, que eu já comecei, mas é um processo lento. É muito difícil. Como é que você tem sentido? Sobre o que você está escrevendo? Minha vida. Então é um processo que vai ser curativo. Claro. Mas vai ser lento, porque ele vai precisar do meu tempo para aquilo, né? Com certeza. É difícil, né? Eu tenho tentado também, mas eu acho que livro tem uma coisa de disciplina. Eu também. Amo escrever, assim, amo. Eu acredito muito na cura através das palavras, tanto ditas quanto escritas. E eu, desde adolescente, eu tenho ali minhas anotações. Você joga fora depois? Não. Você guarda tudo, lê depois? Tem coisa que eu queimo, que eu já queimei, né? Não é uma prática. Que eu jogo fora. Não é uma prática. Hoje em dia rasga, hoje em dia apaga, mas antigamente rasgava. Não, meu bloco de notas é cheio de coisinhas, assim, que são muito importantes, que às vezes eu revisito e falo, olha como eu tava me sentindo naquele momento, ou como eu enxergava determinada coisa. Então, deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos tomar um golinho d'água. Vamos, que eu também tô...
Então, eu amo escrever. Amo. Tanto é que eu que estou escrevendo muita coisa do menopausa, que a gente deve chegar lá daqui a pouco. Já. Mas e a sua cor, e a cor preferida? Qual que é, afinal? Azul. Ah, que legal. Você sabe que isso muda às vezes. Muda. Azul, ele é um... Por exemplo, aos 15 anos que eu falei da Austrália, eu queria fazer meu intercâmbio para a Austrália. Tá. E se eu conseguisse isso, eu ia cortar meu cabelo Chanel, que eu tinha um cabelo aqui embaixo da cintura na época, e pintar de azul. Então eu sempre gostei muito de azul. Mas às vezes eu tô mais lilás, eu tô mais branco, às vezes eu fico meio amarelo, assim, mas azul é no geral a minha cor preferida. Maravilhoso. Agora me conta do Menopausa, já que a gente falou rapidamente sobre isso, que é o seu projeto que estreia agora em setembro, certo? Dia 8 de setembro, a gente estreia no canal, é um canal próprio que a gente está abrindo, de mesmo nome, vai se chamar Menopausa, onde vai ter o programa Menopausa e vai ter outros quadros avulsos também. O Menopausa, ele surgiu porque eu fiquei muito indignada de ter sentido coisas que eu não fazia ideia do que eram. Vamos falar disso, de menopausa? Gente, eu tenho falado muito com as mulheres sobre isso, porque graças a Deus, minha mãe fez isso por mim. Ela chegou e falou assim, cara, vamos ter uma conversa. Isso. Que eu não tive, mas é isso que eu tenho ouvido de muitas mulheres, que na minha vez ninguém me falou, então deixa eu te contar. É isso. Conta. É isso. Foi o que eu senti. E assim, se eu buscasse, se eu procurasse, eu não encontrava. E às vezes até os próprios... Às vezes não, os médicos formados, né, nessa geração anterior, porque os estudos são muito recentes. Os estudos no cérebro feminino é muito recente. De entender como o cérebro feminino funciona, de saber que quando começa a falhar a produção de estrogênio, o que isso causa neuroendocrinamente no nosso organismo. E por isso a gente tem tantos sintomas. O estrogênio, ele é responsável por 300 funções no nosso cérebro, no cérebro feminino. Então, quando ele começa a falhar, tudo começa a ficar diferente. O nosso cérebro... Você não fez reposição hormonal? Não, ainda não. Eu não menopausei ainda. Ah, tá bom. Então, como é que começou esse seu interesse pelo tema? Começou porque primeiro, eu tô com 42, né? Aos 39, eu tive uma grande queda hormonal, que eu não sabia na época que era isso. Mas foi uma coisa muito brusca e que eu comecei a sentir. Primeiro, tenho endometriose, que estava muito avançada na época, então eu tinha que tratar essa endometriose, ainda não tinha tratado. Então eu sentia muita dor e aí eu comecei a sentir muita indisposição, comecei a engordar muito, então comendo as mesmas coisas, isso eu escuto muito das mulheres também, mas eu como as mesmas coisas, eu faço os mesmos esportes e comecei a engordar porque... Então comecei a engordar muito e uma indisposição tremenda, assim, uma fadiga crônica. Eu tinha vontade de levantar, mas não conseguia levantar, meu corpo não respondia. E eu falei, mano, tô com depressão de novo, né? Tipo, tô nesse momento. Por quê? E comecei a buscar sair da depressão. Olha, que loucura. Lendo livro, fazendo yoga, fazendo respiração, meditação, que são ferramentas pra gente, de fato, não ficar no estado, né? Mas meio que não funcionava, porque era uma coisa orgânica que estava acontecendo, hormonal que estava acontecendo. E aí, depois de algum tempo, já melhor por causa dessas ferramentas, né, que eu estava usando, já movimentando o corpo, oxigenando o corpo com a yoga e tudo mais, eu fui no lançamento de um suplemento da doutora Vanessa Costa, que hoje é minha sócia no Menopausa, que é nutricionista. É um suplemento que ele tem 7 ativos em um sachêzinho, então você toma ele, é para mulheres a partir dos 35. Então todos os sintomas começaram a melhorar. E aí quando eu fui... Com o suplemento? Com o suplemento. Aí quando eu fui no... E os sintomas eram o que? Cansaço? Fadiga crônica, indisposição. E engorda, metabolismo lento. Tá. Sono muito ruim, não conseguia dormir, insônia. E a tristeza, porque traz um estado... Assim, existe a depressão neuroendócrina, que quando você começa a perimenopausa, essa oscilação da produção de estrogênio pelos ovários, você pode ter uma depressão neuroendócrina, que seria a depressão pertinente ao hormônio, né, a falha hormonal. Quem já teve depressão na vida, vai passar por isso. Quem nunca teve, pode passar por isso ou não. Assim, já tem mais de 80 sintomas listados, que são reconhecidos como sintomas da perimenopausa. Mas entre uma mulher e outra, não há a mesma fórmula. Então, assim, é muito difícil a gente detectar, a gente entender,
Por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, falar muito, esclarecer muito quais são esses sintomas e por que eles acontecem, porque quando a gente tem informação, a gente sabe o que fazer com isso. E aí fui no lançamento desse suplemento e aí um professor de bioquímica que ajudou a desenvolver a fórmula, ele falou assim, porque o climatério começa a partir dos 35 anos. Aí eu falei, peraí, então eu tô no climatério, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí eu comecei a querer entender e falei, por que ninguém me avisou que isso ia chegar? Por que na escola, quando a gente está estudando biologia... Mas o climatério é uma pré-menopausa. Não, é confuso, é complexo. Até porque existem pessoas e livros que usam termos para a mesma finalidade, só que são diferentes. Então, por exemplo, é complexo. Eu, por exemplo, que vou estar fazendo 36 daqui a 20 dias... Significa o quê, exatamente? É amanhã que eu vou começar a ficar deprimida? Não. Que eu vou ficar gorda? O que eu vou ficar? Pelo contrário, pode ser que você nem sinta nada, inclusive. Tá. O climatério, ele é a queda hormonal geral do organismo. Não está relacionado especificamente com os ovários. Tá bom. Então, assim, todos nós, biologicamente, a gente vai... a gente tem todas as nossas taxas de produção bombando até ali os 25. Alguns começam a paralisar, a ficar mais lentos aos 25, mas até os 35 a gente ainda está bombando na produção de muita coisa no nosso corpo, para o nosso corpo funcionar. A partir dos 35, essas taxas começam a cair. A gente vai produzir cada vez menos. Esse é o processo de envelhecimento biológico. Então, essa queda brusca, que é sim a partir dos 35, porque é biológico, é o climatério. Porém, muita gente usa o climatério como esse estado pertinente a tudo que os ovários trazem. Só que assim, a pré-menopausa é o nome que se dá a todo o nosso período fértil. A partir do momento que a gente menstrua até a perimenopausa, é a pré-menopausa. A perimenopausa é assim, você já está no climatério, então vai ser a partir dos 35, a qualquer momento, pode ser a partir dos 40, pode ser aos 50, você pode não sentir, mas assim, a perimenopausa é quando a sua menstruação começa a ficar irregular. Então, a produção de hormônios do estrogênio pelo ovário, que é o estradiol, começa a ficar falho. Tem mês que produz demais, tem mês que não produz nada, então isso gera uma montanha-russa, gera uma loucura cerebral mesmo, neuroendócrina. Então, o cérebro precisa se readaptar a viver, né, a funcionar sem esses aportes regulares de estrogênio que ele tinha todo mês. E aí, uma das outras fontes de estrogênio, a estrona, vem da gordura. Então, a gente começa a produzir gordura para ter uma reserva, ali um aporte de estrogênio. É uma defesa, então, do corpo, esse acúmulo de gordura. É, exatamente. Entendi. Então, assim, existem explicações científicas para tudo isso que acontece. E aí, continuando, né? Perimenopausa pode durar de 2 a 14 anos, sempre vai depender de mulher a mulher. A menopausa é aquele dia único, específico, que você ficou 12 meses sem menstruar. Esse dia... 12 meses sem menstruar, 1 ano sem menstruar, pronto, menopausei. É o diagnóstico, pronto. Estou na menopausa, é esse dia. O dia seguinte é a pós-menopausa, onde tende a ficar tudo mais regular, né? Essas produções, elas se estabilizam. Então, se ainda pode ter, sim, alguns sintomas na pós-menopausa, mas eles ficam mais brandos e pode ser que não tenha, pode ser que isso melhore. E aí vai sempre de mulher para mulher, sempre no histórico familiar, sintomático, clínico, laboratorial. Cada mulher é um mapa diferente. E agora, em que momento você tá? Porque... Você despertou para esse tema quando isso começou a acontecer com você aos 39, você tá com 42 agora. Tô na perimenopausa, porque tô tendo suores noturnos, comecei a ter outros sintomas, comecei a acordar às 3 da manhã, que também é uma coisa muito específica. Mas como eu tenho, como eu fiz faço, né, meu tratamento para endometriose, eu fiz o pellet de gestrinona, que é hoje o melhor tratamento que existe para endometriose. Então, como eu não menstruo, eu não consigo avaliar na minha irregularidade menstrual. Entendi. Então, pelos sintomas, eu sei que eu tô na perimenopausa. Porém, as taxas hormonais ainda estão ok, assim. Mas, enfim, se você tá com sintoma, você tá na perimenopausa.
É, porque hoje em dia tem mulheres que engravidam ainda com os 40, 42, 44, 46. Tem uma amiga super possível. que engravidou aos 46, assim. É super possível. Mas que talvez também já estavam começando a ter alguns sintomas, né? Sim. A Cláudia Raia conta muito essa história. Que ela fala, gente, eu tava achando que eu tava menopausando e aí eu engravidei. Total. Você pode estar na perimenopausa e engravidar. Que loucura. Falando nisso, você é mãe do Romeu, que tá com 14 anos. 14 anos. Você não quer mais ter filhos ou quer? Não. Já quis, já não quis, aí já quis. Mas hoje em dia, eu tô num processo com o Romeu, assim, de pré-despedida. Porque ele tá ficando... Ai, não fala isso que eu sofro. Então, esse sofrimento eu comecei a sentir aos poucos, assim, sabe? Me preparando. Eu falei, mano, eu não vou ser daquelas que quando chegar a hora, eu vou me debulhar e vou ficar com a síndrome do ninho vazio. E isso vai fazer com que ele inconscientemente fique preso a mim e não consiga viver a vida dele, sabe? Então eu vou aos poucos fazendo mini despedidas. Cada aniversário dele me dói um pouquinho. Eu sofro um pouquinho todo dia pra ver se no dia que ele for embora eu vou estar plena. Assim, eu vivo... Então eu tenho vivido muito intensamente os momentos que eu tenho com ele, sabe? E como é que é criar um adolescente hoje em dia com rede social? Eu vou te falar, eu sempre escutei muito isso. Nossa, porque adolescente é muito difícil. Mano, o Romeu, ele é muito incrível, assim. Ele é um menino muito incrível. Ele não me dá trabalho nenhum. Ele tem a cabeça super boa. Ele é uma pessoa gentil, generosa. Em relação a redes sociais, ele não tem. Ele ficou sem telefone até os 13,5. Ele ganhou um telefone e não tem rede social. Ele tem, ele tem a de falar com os amigos por mensagem só. Acessa. Tipo, ele não vive numa bolha. Ele sabe tudo que rola. Ele participa, os amigos mostram coisa, ele vê coisa, vai ali numa coisa e outra e tal, mas ele não tem a conta dele, ele não vive esse universo, sabe? Ele é muito mais dos livros, dos desenhos, desenho de desenhar mesmo. Ele está descobrindo novas formas, novas técnicas de desenho. Então, ele tem todo um outro lado, assim, que mantém ele muito são. E como é que foi para você, se você contou que você ficou muitos anos em depressão, como é que era cuidar dele pequeno? Você falava sobre isso com ele? Ele sabia? Ele acompanhava? Não, até porque eu não tinha essa clareza, né? Eu achava que eu estava curada. Como eu estava sabendo lidar com aquilo, eu achava que eu estava bem, mas não estava. Mas é porque o buraco era muito mais embaixo do que eu tinha conseguido enxergar. Então, não sabia. Eu tentava, eu fazia de tudo, assim, eu dava o meu máximo. E ele nunca também percebeu ou achou que tinha alguma questão com você, que você estava triste? Não. Era um mundo muito interno seu mesmo? Era bem mais interno. E ele trazia muita alegria, assim. Então, com ele era tudo mais gostoso. Tudo era mais colorido um pouco, assim. Agora eu queria conversar com você dentro das nossas dinâmicas de quadros. O primeiro que eu vou chamar é o quadro A Verdadeira Tradução. Eu vou te trazer algumas falas suas, que o time pesquisou. E aí você diz... O que eu quis dizer. O que você quis dizer. Ou se era isso mesmo, se você reafirma, se você ressignifica, enfim. Adorei. Eu não ter estudado dramaturgia para começar a trabalhar como atriz não foi tão grave quanto eu não ter tido um preparo emocional para estar na Globo. Quando que eu falei isso? É genial, né? Rivo News. Caramba! Você falou isso na Rivo News, foi agora. Sério? Foi agora, foi recente, foi recente. Eu achei genial essa frase. Eu acho que ela já diz, né, o que ela diz. Tipo, mas o que você acha que é o preparo emocional para estar na Globo? Eu acho que é aquela coisa da exposição exacerbada que a gente estava falando no começo do programa. Mas hoje em dia não é só a Globo que dá esse tipo de exposição, mas naquela época era. Entendi. Entendi o que você tá falando. Naquela época era. Então, assim, talvez eu não tivesse estofo emocional, psicológico, como uma pessoa tímida que não gostava da exposição, de estar ocupando um lugar de extrema exposição. Sim. Então, é interessante essa frase. Eu ganhei 20 quilos de repente, e aí não me reconhecia.
Não é Isto É. Foi nessa questão foi aos 39 ali, depois dos 39. Você ganhou 20 quilos? Nessa história que você estava comentando sobre a menopausa? Quando começou esse climatério aí, foi muito brusco. E foram 20 quilos. E aí, o que você fez? Ao longo de 2 anos, assim, né? Mas isso sem você mudar a alimentação, sem você vivendo como você sempre viveu? Não, porque aí, com a indisposição, eu tava muito mais parada. Eu não estava ativa, então eu não estava gastando energia. E começam a acontecer questões também neurológicas que te pedem determinadas substâncias, né? De açúcar, de carboidrato simples. Isso também é uma questão neuroendócrina. Então, ao longo de 2 anos, foram 20 quilos. E aí, mais 2 anos. E você agora tá no mundo da corrida. Bem-vinda ao mundo da corrida. Você corre. É muito viciante. Eu amo. É muito viciante, mas é assim, é um negócio que depois de um tempo, se você para... Você sabe... Fala. Não fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu vou contar, mas eu preciso saber. Se você para, o que acontece? Não, você fica mal que você parou, mas normalmente se você para é porque você se machuca. E aí, eu tava falando sobre isso com um pastor, que é o meu diretor, nosso produtor aqui, que ele também super corre. E aí ele falou, mas você faz musculação? Tem que fazer o fortalecimento. Que é o que eu não faço. Pois é. Então eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, nível 2 e 3, um é 2, o outro é 3. Esse é o 3, esse é o 2. Mas é um negócio absolutamente viciante, né? Quando você vê, você tá louca das planilhas todas, aí você quer correr cada vez mais. E é uma meditação. Eu imagino que isso tenha feito muito parte da sua cura, assim, né? Você sabe que eu não consigo ouvir música correndo, porque é uma meditação. Tem gente que não consegue mesmo. Não, mas tem gente que não consegue mesmo. É uma meditação pra mim. É onde tudo se resolve, assim, sabe? É muito legal. Eu ia te falar que uma das minhas grandes dores e tristezas desses 20 quilos a mais é que eu não conseguia suportar o meu próprio peso. Então, eu não conseguia correr. E eu queria muito voltar a correr. Uma das coisas que eu mais desejava quando eu estava me sentindo presa no meu próprio corpo era conseguir voltar a correr. Eu queria ter mobilidade, sabe? Então você já corria antes de quando aconteceu esse... Então, eu corria como hobby, sabe? Corria pouco? Corria pouco, corria de vez em quando. Corria porque eu gostava de correr, mas não sabia como é correr. Não encarava a corrida como um esporte, como hoje eu vejo que a corrida é. Tô vendo ali, tá amassadíssimo, ó. Gata, fica tranquila que você não precisa. Eu vim, ó, passei o dia. Tá maravilhosa. Você quer que a gente... Não, imagina, tá tudo certo. Não, gente, corrida é vida. Adorei. Quantos quilômetros você corre? Agora eu tô em 10. Vou correr mais uma prova de 10 e aí fazer 2 de 15 pra chegar aos 21 em dezembro. Gente, eu já tentei o 21. Quebrei no 18, não deu. Sério? Não consegui mais. Mas foi uma progressão muito rápida? Eu acho que sim. Eu sou um pouco obstinada, assim. Então, eu sou um pouco assim. Então, eu pego um negócio e aí eu fico obcecada. Então, eu fiquei alguns anos obcecada com a corrida. E aí, fui até 18, não consegui mais, aí eu engravidei. Eu passei a minha gravidez inteira correndo, caminhando, conforme a gravidez foi avançando. E depois da gravidez eu não voltei mais. Porque eu fiz uma cesárea, aí você tem que parar e tal. Até voltar todas as camadas aqui, né? Demora. E aí, enfim, agora eu corro assim de vez em quando. Não voltei ainda com aquela minha pira que eu tinha. Mas eu adoro. É muito gostoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Pri, falando em pessoas que falam coisas da gente, né? A gente falou um pouco sobre isso. Eu queria chamar o nosso quadro, antes da gente encerrar, que é o Toma que o Hate é Seu. Que é um quadro onde eu vou te trazer alguns hates de pessoas incríveis da internet, essas que a gente gosta. A gente conversou e falou, não dá pra ficar se importando, porque hoje... Eu nem sabia que eu tinha hate. Não, você não tem. Isso é uma coisa que eu queria te contar. Você sabe que é difícil achar hater seu? Eu não... Por que será? Eu não sei. O que acontece? Você agrada todo mundo? Será que você é Jesus? Olha, já fui isso daí, mas não sou mais. Mas eu sou muito, acho que, transparente, sabe? E muito de boa também, assim. Eu valido todos os tipos de pensamentos. Acho que todo mundo tem suas razões de pensar como pensa. Então... Não, esse asterisco é super importante. Foi dificílimo achar alguma coisa falando. O que vocês acharam? E aí eu queria te trazer. E aí você tem a oportunidade de responder ou de rir. Ou aí você vê o que você quer fazer com isso. Porque aqui é livre, a gente faz o que a gente quiser. Tá bom. Aspas. Essa menina sempre teve um braço de merendeira da escola pública.
Desde novinha. Meu, que escroto, desculpa. Eu achei ridículo. Eu achei ridículo. Eu acho que é pior pela forma como fala da merendeira de escola pública do que é maravilhosa. Não, que é maravilhosa. Sacanagem falar isso delas. Não, gente, não tem nem o que responder. Eu, hein? Não tem um braço específico pra merendeira. Não, desde novinha a pessoa te conhece, gente. Eu tenho origem italiana. Eu tenho realmente... os ombros mais largos. Você sempre foi mais gostosona, vamos dizer assim, né? Teve um corpão. Nunca foi, tipo... Não sei se gostosona, mas eu sempre... eu tenho os ossos muito largos, sempre tive bastante músculo, assim. Musculosa, durinha, toda, né? Não era aquela magrinha, assim, fininha. Não, foi magrinha. Maravilhosa, gostosona, assim. Aspas. Ela está fora da TV por culpa dela mesma. Recusou vários papéis importantes e os autores... pegaram ranço dela. Culpa é ótimo. Culpa, exato. Culpa. Não sinto culpa, bem. Tá tudo bem. Ninguém tem culpa de nada, né? Que cobrança é essa, amor? É verdade que autores pegaram ranço de Não, você? porque eu não neguei os papéis que todo mundo fala que eu neguei. Você não negou nenhum? Nunca existiu nenhuma história dessa? Teve, o único papel que eu neguei foi um de... eu não lembro a novela, mas foi justamente quando eu fui diagnosticada com depressão, que foi Valcir. Eu não lembro a novela. É porque ela tinha um nome... não lembro. Mas, enfim, foi o único papel que eu neguei. Mas não teve foi de Valcir. Mas você chegou a ter alguma rusga, alguma coisa com ele? Não, porque ele entendeu o que estava acontecendo, sabe? Ele ficou chateado a princípio, porque sim, eu vinha fazendo uma novela atrás da outra dele, então ele meio que contava já comigo ali, mas eu não dava conta de fazer, sabe? Eu não ia fazer, não ia desempenhar bem, assim. E depois, quando eu expliquei isso pra ele, ele entendeu. Maravilhoso. E o último é o seguinte, aspas. Priscila Fantin era orgulhosa e meia chata. Meia? Meia. O português mandou um beijo aqui. Meia chata. Pode ser que... Desculpa, o português mandou outro beijo. Pode ser que ficou velha e melhor. Eu não entendi. Eu não entendi se ela tá te elogiando, ou ele, ou se ele tá te... Eu não entendi. Não, eu não entendi a frase mesmo. Priscila Fantin era orgulhosa, meia chata. Pode ser que ficou velha e melhor. Eu acho que a pessoa tá falando que você era orgulhosa e chata quando era jovem e que você ficou melhor depois que você envelheceu. Tá bom. Obrigada. Obrigada, tô ótima. Essa coisa de envelhecer é uma coisa que pega pra você? Não é. Não é porque eu não me sinto velha. É que, cara, você não muda... Aí também é fogo. Foda, entendeu? Porque você tem a mesma cara de sempre. Você é linda, maravilhosa. Não acontece, não tem uma ruga, não muda nada. Lógico que tem. Tem aqui as diferenças, sim. Você tá igual. Mas eu acho que tem muito uma questão de como a gente enxerga a vida, de como a gente pensa a vida, do que a gente se alimenta, né? E tanto em relação a alimentos pro nosso estômago, pro nosso organismo, quanto de alimentos intelectuais, né? E eu acho que existe uma jovialidade que ela vem dos nossos pensamentos, do nosso espírito, sabe? Da nossa forma de ser, assim. Eu realmente não me sinto velha, mesmo. E não tem medo de envelhecer? Não tenho. Eu acho a maturidade uma coisa maravilhosa. Acho maravilhoso, assim. Tipo, nossa, que delícia. Quer ser mais madura, quer ter vivido tantas coisas e hoje entender a vida tanto quanto quem já viveu muitas coisas consegue entender, sabe? Sim, sem dúvida. Pri, vou fazer o ping-pong com você. Vamos. Serena ou Olga? Em que sentido? Depende. Não vou. Não vou escolher, é igual filho, a gente não escolhe, não pode. Dança dos Famosos ou BBB? Dança dos Famosos. De novo, né? Assim, e de novo, ou você iria pro BBB? Dança dos Famosos. Você ganhou, Faria. Eu fui lá fazer a dança de abertura para apresentar o elenco desse ano. Eu falei, mano, eu queria estar fazendo, não quero ir embora. Fazer novela ou Menos Pausa? Menos Pausa, eu tô muito apaixonada. Você não pretende voltar para novelas?
Não existe a pretensão, assim, também não existe a recusa, sabe? Eu tô sempre muito aberta a todas as possibilidades, mas eu tô muito apaixonada pelo que E não eu é tô só fazendo. novela hoje em dia, né? Hoje em dia é Netflix, você tem os streamings todos, a Amazon, Sim, e tenho a autonomia de criar um programa meu e botar ele no ar. Exatamente, perfeito. Dormir no domingo até tarde ou correr 21 quilômetros? Correr 21 quilômetros. Aê! Salvador ou Belo Horizonte? Ui, BH. É que você cresceu em BH e nasceu em... Eu amo Salvador, mas a minha infância e adolescência foi em BH e minhas amigas todas estão lá até hoje. O que é pior, climatério ou depressão? Depressão, por muito mais. Você bebe? Não. Nada? Nada. Então eu ia perguntar gin, vinho... Água. Água. Maravilhosa. Eu adorei. Pri, obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Amei, gente. Obrigada. Eu queria ter tido mais tempo. Eu queria conversar mais. Mas eu já estou aqui no meu ponto, falando, acabou. Ai, gente, um beijo, então. Tem alguma coisa que você queria que eu tivesse te perguntado e eu não te perguntei? Não. Quer falar? Foi incrível. Falamos sobre coisas que já há muito tempo eu nem falava. É mesmo? Tipo o quê? Todas. Putz, eu queria eu já falei pro Tutinho, eu precisava de um podcast daqueles de 2, 3 horas, porque eu não paro, a pessoa me dá uma resposta, só dessa resposta. É gostoso, né? Cara, eu falei, faz um roteiro pra mim com 2 perguntas, porque no meio da resposta da pessoa, você já vai puxando, é que tem gente que às vezes fala menos, né, que não rende Nossa, tanto. eu falo, eu amo falar. Não, você rende, é diferente, você rende, então a gente fica querendo saber tudo, eu adorei. Ai, obrigada, adorei também. Obrigada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.